Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu converso com o Dr. Luciano Cartafina, médico urologista e andrologista. Dr. Luciano Cartafina tem uma importante contribuição na promoção da saúde. Dr. Luciano, muito obrigada por essa oportunidade para promovermos a saúde e falarmos sobre esse importante momento em que as pessoas podem contribuir. Começo perguntando para o senhor sobre a questão da prevenção. De fato, é possível mesmo prevenir o câncer de próstata? Oi, Fabiana. Muito obrigado por essa oportunidade que a Unimed me dá para poder falar para os nossos colegas cooperados e para toda a população em geral, já que esse programa também vai para o YouTube. Nós estamos num mês importante, importantíssimo para o homem, onde nós estudamos a saúde da próstata do homem. O telespectador o nosso colega já sabe, alguns já estão na especialidade há muito tempo. Para aqueles que não estão na especialidade, vocês precisam de saber que de cada 6 homens acima de 40 anos de idade, um tem câncer de próstata. Isso equivale a dizer que 18% dos homens terão câncer de próstata. E é uma doença, Fabiana, que aos 100 anos, se nós vivermos 100 anos, com certeza, todo homem com 100 anos de idade terá câncer de próstata. Quem vai ter com 40, com 39, com 45, com 50, por isso que vem esse mês que foi estudado para nós homens, assim como nós tivemos o Outubro Rosa, só para a gente ver a próstata. Que o Dia do Homem mesmo é 15 de julho. Foi decretado esse Dia do Homem, onde a gente vê a saúde do homem em geral. Cardiovascular, aqueles jovens que morrem de acidente de trânsito. Então, existe o Dia do Homem, 15 de julho. Assim como existe o Dia da Mulher, o Dia da Vovó, o Dia do Vovô, mas o Dia da Próstata não é o dia. É tão importante que é um mês de novembro. Doutor Luciano Cartafina, eu quero que o senhor me fale sobre a questão da etnia. Ela interfere na questão que é, dentro dos estudos hoje, percebida no índice de acometimento da população? Sim, é uma ótima pergunta. Isso é porque a população negra, os afrodescendentes têm que ter mais cuidado, porque eles têm 60% a mais de câncer de próstata. Então, é um dado importante que o pessoal da etnia negra tem que saber que ele tem mais chance de ter câncer de próstata do que o indivíduo da raça branca. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é importantíssimo, Fabiana, porque existem 2 exames fundamentais para o diagnóstico do câncer de próstata. Não tenha dúvida, telespectador, meu colega, amigos que estão me ouvindo, que o dedo, o toque retal, é a coisa mais importante que existe no exame de próstata. Tão importante ou mais importante que o PSA. Para você ter ideia, a gente pode ter câncer de próstata com PSA zerado. Nós já tivemos pacientes com 0,8 de PSA, quando o normal é até 2,50, e esse paciente nos procurou porque o colega que o examinava não tocava, que o PSA estava baixo demais. E ele via as entrevistas, essa importância de uma entrevista, como nós estamos fazendo agora, nesse momento, e ele viu que há necessidade do toque, que tem câncer tão grave, mas tão grave, que ele não produz PSA. Porque normalmente a nossa próstata, quando tem câncer, ela produz 10 vezes mais PSA do que uma próstata que não tem câncer. Mas tem câncer de próstata que é tão grave, a célula cancerosa é tão diferente da célula normal, que não produz PSA. Então você vai lá, faz um PSA de 0,8, não vou tocar. Não, é esse paciente que precisa do toque. Porque nesse eu vou tocar um nódulo, que se você fechar a mão, essa parte macia da mão aqui, é como se fosse um tumor prostático, que não é câncer. É o que todos nós homens vamos ter, a hiperplasia benigna da próstata a partir dos 30 anos de idade. Ela vai crescer. E se por acaso ela transformar em câncer, ela vai virar essa parte dura do osso aqui. Então, quando eu toco a próstata do indivíduo com câncer de próstata, eu vou sentir um nódulo. Então, o diagnóstico do câncer de próstata, você faz com PSA em primeiro lugar e depois o toque. Lembrar que você não deve tocar logo após, não deve fazer o exame de sangue logo após o toque. Deve-se esperar pelo menos 72 horas entre o toque e a colheita do sangue, porque o toque pode alterar. Assim como o tumor benigno da próstata, que é a hiperplasia benigna, ela também aumenta o PSA. Andar de bicicleta, para você ter ideia, Fabiano, aumenta, não dá câncer não, mas aumenta o PSA. Qualquer infecção que você tiver, uma uretrite, uma cistite, uma prostatite, uma infecção intestinal, ela pode aumentar, infeccionar a próstata a seguir e, com isso, aumentar o PSA. Então, a gente já teve paciente com 40 de PSA, para você ter ideia, que, na realidade, não tinha câncer. Tratou a infecção urinária e esse PSA reduziu a menos de 1. Então, toque e PSA são os 2 principais exames
no começo para o diagnóstico do câncer de próstata. Doutor Luciano Cartafina, sabe-se que a gente tem uma cultura machista, temos aí uma busca, né, por entendimentos e por sermos mais acessíveis a uma mudança que deve acontecer, principalmente quando o assunto é saúde. E já foi muito dito do combate ao preconceito. Ainda assim, há dois aspectos muito sérios. As piadinhas, que contribuem para disseminar e aumentar os estigmas, e a dificuldade, muitas vezes, de falar sobre esse assunto, de conversar sobre isso de maneira autêntica, original. Isso tem que ser repensado, e eu gostaria muito que o senhor tocasse agora de uma forma também muito determinante nesse ponto. Assim como a gente está falando do toque na próstata, o toque no preconceito também é necessário para que isso, de uma vez por todas, impeça tantas pessoas estejam indo a óbito por terem, né, vivenciado culturas desnecessárias que levam aí a pessoa a evitar ir ao médico e deixar de ter uma oportunidade de vida. Então, Fabiana, ótima pergunta. São 3 causas hoje que o homem fica meio receoso de procurar o urologista. O primeiro é o medo da dor do toque. E, para você ter ideia, na segunda vez que o paciente vai ao urologista, ele já não tem esse medo. Porque, na realidade, não dói. Eu sou tocado, eu tenho 68 anos de idade, tenho casos na família, então eu já estou indo até mais do que uma vez por ano no meu urologista. Então, o medo do toque desaparece, porque realmente não tem dor e o toque não passa de 3 segundos. No máximo é o que dura, de 3 a 5 segundos, sendo exagerado. Então, esse é um medo que desapareceu praticamente, principalmente depois que o paciente faz a primeira vez. Mas eu acho que o mais importante, o paciente não vai, é porque o homem é muito, como a gente sempre conversa, muito machista, muito ele é o provedor da casa, ele se acha o provedor, pelo menos, ele é uma pessoa forte, opulenta. Então, esse homem tem um medo, no fundo, de eu falar para ele que ele está com câncer, de eu falar porque ele está com câncer de próstata. Está entendendo? Então, isso aí vai dar um sentimento de derrota nesse homem, que ele cai no chão. Então, essa é uma das coisas importantes. Aquele outro conceito, daquele homem machista, que ninguém me põe a mão, que ninguém faz isso comigo, por incrível que pareça, existe ainda. Mas esse ano, nós estamos em novembro, eu tive um paciente, que não deixou tocar. Como ele não deixou tocar, eu devolvi a consulta para ele, consulta da Unimed, pedi para a Berenice, para a secretária, tirar a consulta, que eu falei para ele, você nunca vai falar para alguém que você teve no Luciano Cartafina ou em qualquer urologista e não foi tocado. Então, você vai para casa, vai criar juízo, que um dia você tem que voltar. E eu queria falar com a sua esposa. Falei para ele. À tarde, a esposa me liga. E eu expliquei para ela. No outro dia, está ele e a esposa. Então, gente, a coisa importante é a esposa, que a mulher é provedora. A mulher também é a grande provedora da casa. O homem também, os dois são juntos, junto com a família. E a mulher não quer perder aquela coisa que ela mais gosta. Está entendendo? Na formação da sua família, que é o seu marido, que ela gosta, que ela ama, que é o pai dos seus filhos. Porque o homem tem um grande medo de eu diagnosticar e atrás de um diagnóstico vem a cirurgia, com as complicações inerentes à cirurgia. Então, voltando à sua pergunta inicial, o preconceito hoje diminuiu muito, mas graças a isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sabe, informação, papel. Sobre essa questão que se fala, né, das possibilidades, tem muito mito, muita verdade. Isso é assim. Aí o outro, não, mas isso eu ouvi falar que é de tal forma. Transfere a informação, muitas vezes, de geração para geração, e aquilo passa a ser uma verdade absoluta. A gente tem muita informação circulando hoje nos meios por causa das questões digitais. O empoderamento midiático foi muito importante, mas traz também conteúdos, então chega aí por aplicativos. O que a gente pode destacar? Que, de fato, é verdade e que, de fato, é lenda, é mito em relação a isso, e que, muitas vezes, essas formas repetidas de dizer algo que é em verdade transforma isso em algo que todo mundo acredita e que impede a pessoa de ter uma atitude preventiva. Sim. Fabiana, mito. Por exemplo, câncer de próstata é do idoso. Isso é um mito que é muito perigoso. Para você ter ideia, 40% dos indivíduos com câncer de próstata têm menos de 50 anos. Então, qual seria a idade ideal para começarmos a prevenção? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela acha e nos determina que a gente deve começar a examinar o indivíduo
a partir dos 40 anos, naqueles indivíduos que têm na família câncer de próstata. E aqueles que não têm na família, a partir dos 45 anos de idade. Eu já peguei paciente com 38 anos, com 39 anos, inclusive esse de 38 foi inoperável, ele foi a óbito em pouco tempo, porque era um tumor agressivo. Quanto mais jovem, o tumor é mais agressivo. Doutor Luciano Cartafina, para nós finalizarmos, então, com toda essa trajetória que o senhor trouxe, mostrando todas as potencialidades aí em relação às questões emocionais, físicas, medicamentosas, a oportunidade que se tem, né, de recompor a vida dessa pessoa com saúde em todos os aspectos, possibilitando a ela dias muito felizes com a família. Então, é um momento real nesse mês de todos que estão agora aprendendo mais com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, tomar a atitude de cuidado. A todos os que assistem, né, às mulheres, aos companheiros, aos homens, aquelas pessoas que podem, sim, nesse momento, estarem juntos para incentivar, para conversar, fazer a real transformação a favor da vida. Deixar de lado qualquer tipo de dúvida em relação a isso e procurar o médico, conversar sobre a situação e buscar o melhor para viver dias felizes. Você não tem dúvida. Eu acho que qualquer preconceito que você tiver, qualquer medo que você tiver, você tem que falar com o seu médico. Não tem esse negócio de eu vou resolver. Não, quem vai resolver o seu problema é o médico que você tem confiança. E esse recado para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, que vocês são a parte importantíssima do seu marido, que foge do urologista. Eu sempre falo, e vou pedir para você que está me ouvindo, faz o que eu faço, que você vai se dar bem. Por exemplo, eu sei, às vezes o paciente fala, o que adiantou vir em você, Luciano? Eu estou vindo e agora você está me falando, depois de 5 anos que eu estou com câncer de próstata. Mas aí eu falo a coisa boa. Graças a Deus que você está vindo, porque o seu câncer está dentro da próstata. Ele não saiu para fora, que se sair para fora, só 15% que eu consigo curar. Os outros estão, na realidade, a cura do câncer de próstata. Quando ele está dentro da próstata somente, não saiu para fora, não deu o que a gente chama de metástase, eu não falo 100%, que 100% é o homem lá em cima que garante, mas 99% a coisa dá certo. Então, nesse mês dedicado a nós, homens, por favor, procure o seu urologista, não tenha vergonha. Tem gente que fala, doutor, eu mesmo toco. Você imaginou o cara mesmo tocar? Primeiro, ele não sabe nada que eu sei. Eu falo até quantas gramas a próstata tem no toque. Nós falamos. Quando eu falo estou falando dos outros colegas urologistas, também tenho certeza que todos nós somos assim. A gente sabe dar a dimensão exata do tamanho, a dimensão exata se tiver algum nódulo diferente. E mais outra coisa importante que eu não posso deixar de falar para você que está me ouvindo, para todos nós, é que a medicina ela vai subindo. Você pode ter certeza, Fabiana, que eu vou te falar uma coisa. Num futuro que não está distante, nós não vamos mais operar câncer de próstata. Ele vai ser curado. Doutor Luciano Cartafina, muito obrigada pela destinação do seu tempo, do seu conhecimento, da sua originalidade, da fala que é sempre harmoniosa e também sempre honesta, de uma maneira muito popular, para que todos possam entender. Conversar sobre saúde com propriedade. Nós precisamos progredir e reconhecer que falar de saúde é abordar todos os assuntos de maneira séria e de uma forma que todos possam aí ser participantes nessa transformação. Obrigada pela sua dedicação, pela carreira, e por todos esses anos que o senhor busca as formas mais atualizadas de salvar vidas. Parabéns. Muito obrigado, Fabiana, por essa oportunidade. Eu agradeço a nossa Unimed também por me ter dado essa oportunidade através de você. Espero que o que eu acabei de falar entre na cabeça daqueles que ainda não fizeram o toque e vá correndo no seu médico fazer, que você só tem a ganhar. Muito obrigado.